Ai, gente, qual que era mesmo o negócio que eu gostava aqui? Oiê, tô testando uns filtros aqui. Tem um que eu gosto muito que eu não tô achando. Tá bom. Sim, tá bom, sim. Olá, turma. Boa noite para quem tá chegando. É, Bom, seguimos aqui no nosso chá filosófico. Cada dia é um desafio ficar pensando o que eu vou levar hoje, o que eu vou trazer de conteúdo. E na semana passada, na quinta-feira da semana passada, a gente falou sobre meditação e foi super legal porque tem muita gente querendo ingressar, né, na meditação e tem muitos aplicativos, muita coisa vindo de recurso para que a gente possa desenvolver, né, a meditação que é tão importante, independente do momento que a gente está vivendo, né? Meditação para qualidade de vida, saúde, é super importante também para o nosso processo de desenvolvimento e crescimento. E hoje eu trouxe um livro aqui de um amigo muito querido, amado, e é esse aqui, Seja Monge. Depois eu posso deixar escrito aqui. Seja Monge é o livro do Satyanata. Talvez muitos de vocês que meditam já devam conhecer o Satya. Ele tem um aplicativo chamado no Vivo, aplicativo da Vivo de meditação, que é super legal. E ele também faz umas meditações aí presenciais, agora não mais, né? Estamos esperando passar esse período de reclusão. Mas uma das coisas mais interessantes a respeito da meditação e uma grande dúvida e questão para quem começa a meditar é a história do não pensar em nada. Todo mundo vem falar, né? Não, mas como que é possível meditar sem pensar em nada? E é exatamente esse o tema que eu queria abordar hoje com vocês, para a gente tirar um pouquinho esse mito, né, de que a meditação é não pensar em nada, porque se você achar que a meditação é isso, você vai começar a meditar e vai desistir, porque você vai perceber que não é possível não pensar em nada. E aí, para trazer uns dados um pouquinho mais técnicos e também explicativos, para a gente entender o que é a meditação num sentido mais científico. Então, a gente tem 5 ondas mentais que são conhecidas hoje pelos humanos, né? Devem ter muito mais, mas aquilo que a gente tem já no nosso universo conhecido e científico são as ondas beta, que é um fluxo de ondas mentais que é possível medir naqueles eletroencefalogramas. Ondas beta que são divididas em 3 níveis de ondas beta, que é o normal. Então eu tô aqui falando com vocês, tô num nível basal equilibrado, batimento cardíaco, respiração tranquila, então provavelmente as minhas ondas cerebrais beta estão no intermediário entre 12 e 18 Hz. Se eu tivesse só assistindo um filme, por exemplo, ou sei lá, cozinhando ou fazendo alguma coisa que me relaxa, essas ondas iam estar ainda um pouquinho menor, de 8 a 12 MHz. Então são as ondas beta no estado mais relaxado. No estado um pouco mais alerta, trabalhando, fazendo uma atividade, dando uma aula, estudando, de 12 a 18 MHz. E num estado crônico de ansiedade e estresse, de 18 a 22, podendo chegar até 24 MHz. Então essas são as ondas de frequências cerebrais no estado alerta em que a gente se encontra e que se desenvolvem ao longo dos nossos afazeres. Quando a gente faz a meditação, a gente busca entrar em ondas alfa, que são menos do que 8 MHz, né? Entre 6 e 8 MHz, um pouco mais desacelerado. E isso não significa que não tenha pensamento. Tem pensamento, só que a gente conseguiu reduzir esse barulho na nossa cabeça, né, a quantidade incessante de pensamentos, através do foco e da atenção contínua, que é o que é a meditação no início. E aí eu queria ler para vocês bem rapidinho, tipo 2 parágrafos, esse texto no livro do Sati, Seja Monge.
Não é literal, não significa não é um seja monge no sentido literal da questão. Se você ler, você vai entender e eu super recomendo, é uma leitura maravilhosa. Então ele fala assim, o capítulo 2, meditação, a quarta descoberta, a busca imperfeita do silêncio. O silêncio é a busca incessante dos meditadores. Mas o silêncio não é o fim. Meditar não é manter a mente vazia. Ficou surpreso? Não, não é apenas isso. O silêncio interno é o cessar de 1 milhão de pensamentos, hipóteses e memórias para estar na presença de si mesmo. Meditar é silenciar a mente, controlando o fluxo de pensamentos, ou seja, controlar, direcionar, focar e diminuir não significa eliminar. Não é nesse momento que a gente está falando, né, do início do contato com a meditação. E aí encontrar a realidade vívida do seu mundo interior. É para isso que a gente faz a meditação. A partir do encontro com o silêncio, se inicia uma nova etapa da meditação. Uma vez silenciado, o meditador, devagar, busca ser quem é. Porque a poluição dos pensamentos incessantes é parte de nós, mas não é a nossa essência. Os seus pensamentos, as suas opiniões, ideias e teorias, ainda mais agora nessa época, né, tem milhões de teorias sobre o que está acontecendo no mundo, elas são mutáveis. Uma hora você acredita numa coisa, outra hora em outra, mas a sua consciência é permanente. A consciência é de onde surge o pensamento, né? A consciência, ela é além do pensamento e é para lá que a gente deve direcionar o nosso foco da atenção. E a consciência, ela é um estado de presença sempre agora. Toda vez que a gente senta para meditar, tem um exercício muito legal para fazer, que é o seguinte: você sentou para fazer a sua meditação, fechou os olhos, os primeiros 10, 15 minutos você vai ficar em contato com esse barulho enorme, com esse monte de coisas que estão rolando dentro da sua cabeça, que tem a ver com o momento que está acontecendo, que tem a ver com relacionamentos, tem a ver com situações em família, doenças, enfim. A gente carrega praticamente uma banda, né, na nossa cabeça de tanta informação que a gente leva. Então, os primeiros minutos é para a gente conseguir aquietar e conseguir ouvir os próprios pensamentos. Porque no início pode ser tão barulhento que você não consegue nem perceber e nem ouvir o que você está pensando. Quando você começa a se dar conta dos pensamentos, a ouvir o que você está pensando, que é o primeiro passo, você pode fazer o seguinte: você vai qualificar esses pensamentos de duas maneiras. Você vai observar se esse pensamento tem a ver com o passado ou se ele é um pensamento para o futuro. E isso vai te trazer uma grande surpresa, porque você vai ver o quanto a sua mente fica no passado e no futuro e não fica no presente, né? É difícil a gente ter esse estado pleno de presença, que é tão conhecido hoje como mindfulness, que é exatamente a proposta, né? Estar presente em tudo que se está fazendo, desde lavar uma louça, fazer uma caminhada, conversar com alguém, né? Tá 100% com a sua energia presente. E a meditação, ela ajuda a gente a entender o que é esse estado de presença. Porque senão eu estou numa conversa, mas eu não consigo ouvir o outro, né? Porque eu não tenho escuta nem para mim mesma. Eu consigo ficar, enquanto o outro está falando, pensando no que eu vou responder, ou no que eu estou sentindo, ou no que eu penso sobre o que ele está falando. E não de verdade ouvindo, dando escuta de verdade, né? Para o que essa pessoa está falando. Só que essa escuta, ela só vai acontecer quando você começar a meditar, porque daí você vai aprender a dar escuta para os seus próprios pensamentos. Que o que acontece é que os nossos pensamentos, eles são tão repetitivos, né, a maior parte deles. E só para você ter uma ideia, a gente pensa mais ou menos entre 72 mil e 79 mil pensamentos por dia. É muita coisa, gente. 75, vai na média, 75 mil pensamentos por dia. Você já pensou? Você já pensou quanto pensamento quer pensar? 75 mil pensamentos por dia.
Sendo que desses 75 mil pensamentos, a maioria deles é o mesmo pensamento. É tipo, você acorda de manhã, que roupa que você vai vestir, o que você vai tomar de café da manhã, tudo isso fica lá na cabeça. E aí, enquanto você está fazendo o que quer que seja que você está fazendo, você fica, como é que se diz? Narrando o que você está fazendo. Nossa, essa roupa que eu já coloquei a semana passada, e tudo isso fica acontecendo na sua cabeça. Esse sapato aqui eu preciso mandar lavar, será que eu arrumo a cama hoje ou não? O que será que tem de almoço? Preciso ir no mercado ou não? Que caminho que eu vou fazer para isso? Qual a reunião que eu tenho? O que eu vou falar? O que eu preciso estudar? Então, todos esses pensamentos, eles ficam se repetindo, especialmente quando a gente tem uma rotina que se estabelece e a gente fica ruminando todos os dias a mesma coisa e a vida não muda e a gente não tem espaço nem para pensar sobre coisas novas, nem para ter insights, nem para ouvir a nossa intuição, porque tá tudo coberto por esse incessante modo do pensar, né? E tem mais um detalhe, e a notícia não é boa. O outro detalhe é, além de você pensar, a maioria, 90% desses 75 mil pensamentos que você pensa são pensamentos repetitivos, mais de 80% deles são negativos. Então, presta atenção no que você pensa, é a primeira dica da meditação. Então, não pense, meditar, eu tenho que ficar em silêncio, não consegui parar de pensar. Ok, mas você percebeu o que você pensou? Você prestou atenção se eram pensamentos do passado? Ou se eram projeções de uma ansiedade para algo que vai acontecer no futuro? Em algum momento nesse processo em que você se propôs a silenciar para meditar, você conseguiu perceber o estado de presença? Você conseguiu ficar em silêncio por alguns segundos e simplesmente sentir a sua própria presença? E essas perguntas, elas vão sendo respondidas com a prática, porque quando você encontrar o silêncio, você vai saber o que é o silêncio. A maioria dos seres humanos não sabe o que é silêncio, né? O silêncio, ele não está relacionado com a ausência de barulho externo, ele está relacionado com a nossa capacidade de diminuir a nossa frequência de aceleração cerebral, das ondas mentais, de beta para alfa no primeiro estágio, e daí de alfa a gente tem ainda teta, delta e gama, que aí vai para um estado de meditação muito profundo, muito parecido com o sono, sem sonhos. Mas enfim, é um longo processo até lá. Vamos começar falando sempre da coisa mais acessível e simples, né? Entendendo que todo mundo aqui está querendo iniciar esse processo de meditação, mas ainda sem muita compreensão do que é a meditação. Então a gente já sabe, meditar não é não pensar em nada, é a gente reduzir esse turbilhão de movimentos mentais, de pensamentos repetitivos com carga negativa, voltadas para o passado ou para o futuro. Então a gente já vai saber, durante a meditação, aonde você está. Eu fiz um vídeo também, que vou fazer uma edição, mas eu passei várias possibilidades de posturas de meditação, porque meditação é para todo mundo. Você não pode achar que porque você não senta em posição de lótus, né, que é a posição clássica yogi, que você não vai meditar. Existem muitas posturas para meditar, inclusive nesse vídeo que eu fiz, que eu vou editar e depois soltar aqui para vocês em algum chá filosófico, talvez da semana que vem ou dessa quinta, você vai ver que eu dou opções até de posturas recostadas, né, meio que deitadas, para as pessoas que estão convalescendo ou que têm problema sério de coluna e não conseguem se sentir confortáveis sentadas. Então tem bastante opção, acho que são 5 ou 6 posições que eu recomendo para todo mundo conseguir encontrar, né, nessas possibilidades uma postura que se sinta bem para meditar. Porque se você senta para fazer a meditação e o teu corpo dói, já é o primeiro obstáculo, não foi esperado, e você vai ficar em contato com aquela dor e aquilo vai fazer com que você não consiga prestar atenção no nível sutil, no nível mais sutil dos teus pensamentos. E tem uma coisa interessante também, fazendo um paralelo, né, com o livro dos 4 compromissos, que eu indiquei em algum chá anterior. Nos 4 compromissos, ele fala sobre ele põe uma expressão que chama mitote. Os 4 compromissos é a respeito de uma filosofia tolteca, que dá 4 lições de casa para a gente fazer
e que essas lições de casa você pode fazer inclusive durante a meditação. São mais coisas para você perceber sobre os seus pensamentos, né? Para fazer o teu processo de autoconhecimento. Primeiro compromisso, seja impecável com sua palavra. Quando você pensa através de palavras. Você já parou para observar como é que você conversa com você mesmo através dos seus pensamentos? Qual é a fala que você tem para você ou para os outros internamente? Porque a gente conversa bastante com as pessoas, né, na nossa cabeça. Você tem brigas com as pessoas dentro da sua cabeça, discussões, a pessoa fala uma coisa e você repete tudo isso no ambiente mental. Nada está acontecendo, mas você fica lá, naquela conversinha, naquela discussão. E é muito importante a gente parar para observar, né, como é que isso se desenrola. E aí a primeira é a impecabilidade da palavra, que daria uma filosofia inteira só sobre esse assunto. Né? Mas já de observar o que você pensa, né? As palavras que você pensa e que você repete na sua mente, já é um exercício para ir aos poucos refinando a qualidade da sua fala. Ela começa a partir da percepção dos seus pensamentos. Depois, o segundo compromisso, que é uma coisa muito simples, gente, não leve nada para o lado pessoal. É uma coisa realmente simples para nós humanos fazermos. Pense bem, você não leva nada para o lado pessoal. A pessoa passa na rua e te fecha, não é pessoal. Mas você acha que é, né? Já vem uma resposta cruzada, já vem uma descarga de química, né, no corpo de estresse, de irritação. E por muito menos do que isso, a gente fica no mitote, que é nesse barulho mental, por conta de situações que a gente entende que tem a ver com a gente e que muitas vezes, você já deve ter passado por isso, eu já passei, de ficar uma história na minha cabeça e aí, quando eu vou conversar com a pessoa fala, nossa, mas não tem nada a ver, o que eu quis dizer não era isso, era outra coisa, você viajou na maionese, esquece, não tinha a ver com você. Mas a gente tem essa mania autocentrada, egoísta, de achar que o mundo gira em torno de nós. Então a gente leva coisas para o lado pessoal, sendo que muitas vezes a outra pessoa, ou o grupo de pessoas, ou a situação que envolve, nem lembra que a gente existe. Ok, então segundo compromisso, não levar para o lado pessoal. Tô fazendo um apanhadão aqui, gente, compra o livro e lê, tá? Porque é muito mais do que isso. Mas só rapidamente para linkar aqui com o processo meditativo. Não tirar conclusões é o terceiro compromisso. Não tirar conclusões é o que a gente faz o tempo inteiro, é tirar conclusões. Tudo que está acontecendo no mundo hoje, a gente está tirando conclusões. Ah, porque se for assim, vai ser assado. Porque os números dizem isso, então aquilo vai acontecer. Então a gente está o tempo inteiro tirando conclusões e em tirar conclusões a gente está influenciando a partir dessas possíveis possibilidades, né, que nós estamos concluindo que podem vir a ser, a gente está direcionando energia para que elas venham a ser. Porque se todo mundo olhar para uma situação, um evento, e pensar, nossa, vai dar errado, muito provavelmente vai dar errado, porque a energia do observador influencia diretamente o objeto observado. E o quarto compromisso, faça o melhor possível. Então, vão ter dias que você não vai ser impecável com a sua palavra, que você vai levar para o lado pessoal, que você vai tirar conclusões. Mas se você estiver fazendo o melhor possível, né, tá tudo certo. Você vai ter outro dia e outra oportunidade para novamente observar o que se passa aí dentro da sua cabeça. E não tem outro jeito de fazer isso que não seja através da meditação. E na meditação você vai descobrir que tem um monte de minhoca na sua cabeça e que tem um monte de coisa que não precisava estar aí e que a maioria delas foi implantada na sua cabeça. E muitas você comprou, né? Você absorveu de forma consciente, a maioria de forma inconsciente, e você anda com esse mitote que é como se fosse, assim, imagina que tem um monte de cabecinhas aqui em volta de mim, meus pais, meus irmãos, minha família, meus professores, meus mestres, meus amigos, meus relacionamentos, tudo isso, né? Todas essas pessoas que eu tive uma interação em maior ou menor grau e que representaram e significaram importância para mim, eu absorvi informações delas, ou melhor, de mim através delas, né? Então é uma relação de espelho. Eu absorvo de mim a respeito através do seu olhar. Como você olha para mim e você diz, você é assim, você é assado,
Nossa, você é tão paciente, nossa, você é tão irritada. E essas informações eu vou absorvendo e criando todo um acervo aí sobre a minha própria pessoa, né? Nessa troca e nessa interação com o outro. E a meditação é eu me livrar de toda essa informação, eu soltar tudo aquilo que eu acredito que seja, que está construindo essa mente, e ficar no estado de presença, e diminuir essa conversa toda, de todas essas vozes na minha cabeça, e encontrar o que é a essência, a minha própria essência, né? O que está por trás e por baixo desse monte de vozes, de pessoas que ficaram ecoando dentro da minha cabeça, que são referências para mim. Como é que eu limpo tudo isso? Como é que eu passo, né, por essa barulheira toda e chego num lugar de silêncio, conseguindo reduzir essa frequência cerebral e entrar num estado de coerência emocional, aonde as minhas ondas mentais, o ritmo da minha respiração, o ritmo do meu coração, tudo entra num estado de ressonância. E essa ressonância gera uma coerência. Essa coerência, ela é um padrão vibracional mais sutil, que nos leva para um lugar aonde a gente vibra em frequências mais elevadas, né? Então, o universo, gente, base, né? O universo é um universo vibracional. Tudo que tem aqui é um estado de vibração da matéria. Então, quando a gente se eleva, a meditação, ela faz um processo de elevação do nosso estado vibracional. Saindo dessa frequência acelerada, tensa, nervosa, eu consigo entrar num espaço onde a frequência que vibra é muito mais amorosa, é muito mais receptiva, é muito menos julgadora, é muito mais acolhedora. E aí eu começo a perceber que entre eu e esse espaço existe uma frequência que se toca e que gera essa ressonância e que traz um conforto. E isso pode acontecer quando pessoas estão juntas, né? A gente sente na presença de pessoas, a gente sente muito forte quando a gente medita em grupo, quando faz aula de yoga em grupo, porque a energia de cada um soma dentro daquele campo quântico, onde todos estão inseridos. E a qualidade do pensamento, né? Conforme a gente vai reduzindo a frequência cerebral, a gente vai estabelecendo uma frequência de energia na aula, e isso não tem preço. Você viver essa experiência, né? Você entrar nesse campo, né? Quem está assistindo aqui já fez aula de yoga, na hora que você entra na sala e a aula já começou, ou não faça isso, né? Sempre chegue antes. Mas dá para sentir que você está entrando num outro campo de vibração, porque o instrutor, né, o professor, ele vai conduzir todas as mentes para um estado igual. Então, se você estava muito nervoso, você vem para o mais calmo. Se você estava muito passivo e letárgico, faz um passo acima. E aí a gente nivela a frequência vibracional e a prática começa a se desenrolar. E dentro desse fluxo, né, de energia, todo mundo sente essa frequência. Então, é muito legal fazer as aulas presenciais, porque energeticamente a potência da energia é mais forte, e mesmo se você não está muito conectado com você, você é capaz de sentir, né, de ser tocado por essa energia em torno. Ok, seguindo aqui no Satyanata, ele fala duas frases aqui que são dele, que eu amei e que eu me identifico muito, porque passei, né, continuo passando ainda por esse momento de vazio que ele fala aqui. Do vazio de egoísmo nasce a compaixão. Do vazio de medos vem a coragem. Do vazio de hesitações nasce a convicção. Do vazio do apego vem a liberdade. E do vazio das hipóteses incessantes vem a paz. O meditador ama o vazio. Para ele, o nada é o potencial infinito. Não a falta, mas o potencial infinito. Então é isso, meus caros. Fico feliz pela presença de vocês aqui.
Eu estou entrando um pouco mais, né, e trazendo mais recursos de conhecimento sobre a meditação, mas claro, não adianta a gente ficar lendo a receita do bolo e não se propor a pôr a mão na massa e depois comer o bolo. Então, vivenciem essa experiência, se proponham mesmo a sentar, nem que seja gradual, de pouquinho e devagarinho, baby steps, fecha os seus olhos e começa a observar, né? Como é que tá tua mente. Você vai sentir até no corpo, quando a mente está acelerada, você senta, daí dá coceira, dá vontade de mexer, e dói aqui, e dói ali. Tudo bem, é assim mesmo. Você não se sinta não podendo fazer algo porque você não tem a competência. A competência na meditação, assim como em qualquer prática, ela vem através da prática. E é incrível quando você realmente consegue silenciar, encontrar o silêncio dentro de si, é maravilhoso, porque daí você consegue realmente sentir a potência que é o silêncio e o quanto ele traz clareza mental e o quanto a gente vai ficando com mais vontade, né, de tirar essas camadas de cima de nós que não somos nós e encontrar uma essência de verdade. Então recomendo muito, só para quem chegou depois e não viu, esse é o livro Seja Monge, do Satyanata. E para finalizar, eu quero falar a frase dele que está na contracapa junto com essa mandala linda e que faz muito sentido para esse momento que a gente está vivendo daqui para frente para sempre. É uma frase do Thich Nhat Hanh, que é um monge super conhecido. O próximo Buda será um coletivo. O que ele quer dizer com isso? Pensa você aí. Se o próximo Buda será um coletivo, você faz parte dele. E não tem como acessar o estado búdico, e Buda significa o desperto, aquele que acordou do sonho da ilusão do mundo. E a gente pode entrar mais profundo nisso nos próximos encontros, né? A ilusão, a visão ilusória que a gente tem do mundo, porque a minha visão é diferente da sua, por quê? Qual é todo o arcabouço de informação que eu tenho aqui no meu... sei lá, esqueci o nome agora, gente, aquela coisa de computador que eu armazenei de dados, né, dentro da minha mente, diferente da sua, e aí a minha visão certamente vai ser diferente da sua. Então o Buda é aquele que despertou desse sonho da ilusão. O Buda ele vive a essência de tudo, né? Ele se conecta com a essência de cada ser na sua unidade e potência e principalmente com ele mesmo. Não tem como a gente fazer isso com outra pessoa que não a partir de nós. E então é isso, para incentivar vocês a meditarem. E a outra coisa é que eu vou depois colocar o videozinho aqui que eu fiz com muito amor e carinho sobre posturas de meditação para você experimentar o que você gosta. E é isso, vou me despedindo por hoje. Um beijo para todos, namastê, e a gente se vê aqui na quinta-feira. Até breve.